Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Sabedoria, nossa live diária. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Karine. Vamos entrando pra gente começar mais uma quarta-feira, mais um dia muito abençoado. Pegue seu café para dar uma acordada. Vamos começando nosso dia, nosso encontro. Que calor, logo cedo. Bom dia, Débora. 6:30 da manhã, está esse calor todo. O dia promete, então vamos começar sem perda de tempo. E ele já diz assim: essa ênfase e esse ar emproado ficam-te mal. Vê que são postiços. Procura pelo menos não os empregar com o teu Deus, nem com o teu diretor, nem com os teus irmãos, e haverá uma barreira menos entre ti e eles. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quantas vezes na nossa vida nós não somos muito robotizados? Bom dia, Duda! Quantas vezes nós não somos muito robotizados, muito presos, muito limitados dentro das nossas próprias cargas, dentro dos nossos próprios fardos que a gente vai carregando? E isso muitas vezes nos impede de conseguir liberar o perdão. A gente fica preso dentro das mágoas e a gente vai assumindo um papel ali, quase que uma atuação, não é a gente genuinamente, a gente não consegue em muitas das relações se entregar por inteiro, tanto com o marido, tanto com os filhos, no trabalho, porque parece que sempre tá um pé pisando no freio, sabe? Um medo de se machucar, um medo de se entregar, um medo de viver intensamente aquela relação, e isso é muito ruim, é muito pesado de ser vivido, né? Então é muito importante a gente olhar para essas relações e pensar e refletir: por que eu tô com esse freio de mão puxado? Por que eu tô pisando o pé no freio? Por que eu não consigo me entregar inteiramente para esse casamento? Por que eu não consigo me entregar inteiramente para esse relacionamento? Por que eu carrego esse fardo tão grande, essa armadura toda? O que está me fazendo agir dessa maneira? É um trauma de abandono que vem desde a infância? É um medo de ser traída novamente? É uma ferida causada por uma rejeição? O que faz com que a gente não consiga se entregar por inteiro e a gente precise dessa máscara, desse personagem para nos defender? É um medo da opinião dos outros? É um medo de ser julgado? O que te impede hoje de ser verdadeiramente quem você é? Isso é muito profundo, isso é muito reflexivo e tema de inúmeras consultas, inclusive. Isso é muito comum de aparecer em terapia, da gente entender por que você tem tanto medo de ser julgada, de ser apontada pelos outros. Por que a opinião das pessoas interfere tanto na sua vida? Te abala tanto que você tem essa necessidade de ser bem vista, de parecer algo que no fundo não é bem assim. Essa dificuldade de se entregar, e tem sempre uma armadura, né? Isso aqui principalmente com a esposa. A esposa muitas vezes carrega essa armadura dessa mulher durona, que faz e que acontece, que é do jeito dela, essa mulher guerreira, que cresceu para não depender de homem para nada, que ela faz tudo sozinha, que ela consegue, que ela tem que ser independente, que faça você mesmo. A gente cresceu ouvindo esse tipo de coisa. E naturalmente isso reflete um peso absurdo, aí você fica sobrecarregada, porque você quer centralizar tudo em você e você não consegue dividir, você não consegue pedir ajuda, você não consegue se permitir ser ajudada, ser cuidada, ser amada, porque tudo é você, a mulher guerreira que tá com a armadura nas costas, que faz e acontece sozinha. E aí não precisa vir o marido para cuidar, porque você faz sozinha. Isso aqui é inconsciente, muitas vezes você nem percebe.
E aí você fica exausta no final do dia, cansada, sobrecarregada, irritada, não dá mais um sorriso. Por quê? Porque você não tá bem, tá carregando um peso extra, um peso morto. Não, uma falta de perdão, uma mágoa, uma coisa que vem desde a infância. Então é necessário a gente olhar para isso e falar assim, epa, realmente, tô com um peso extra aqui. Preciso tirar, preciso eliminar para eu ficar mais leve e eu conseguir ir mais rápido. Eu conseguir correr, eu conseguir ir melhor. Eu conseguir viver a vida, não com esse pé no freio, achando que sempre alguém vai mentir pra você, que sempre alguém tá te iludindo, que sempre alguém vai vir pra te machucar, vai vir pra te abandonar, que você não pode confiar em mais ninguém, né? É uma armadura que vai se criando pra uma defesa, pra evitar alguma coisa, que é muito pejorativo pra você. É muito complicado de ser vivido dessa forma. Então é necessário olhar pra dentro dos seus comportamentos e pensar aonde que tá. Por que eu tô agindo dessa forma? O que dá pra eu tirar que tá extra, que tá um peso além da conta e fazer isso, né? Isso vai ter uma barreira, vai tirar uma barreira muito grande de você com o marido, de você com os filhos, de você com o mundo, né? E é necessário que você haja dessa forma. E aí ele continua dizendo assim: pouco firme é o teu caráter, que ânsia de te meteres em tudo. Obstinas-te em ser o sal de todos os pratos. Então, quantas vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer se meter no problema de todo mundo, mas não consegue resolver nem os próprios problemas. Então quer aconselhar a amiga, mas não consegue fazer pra si. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente olhar e falar assim, ah, fulana, você deveria fazer dessa forma. Eu não faria isso. Mas quando a gente tá na pele, vivendo isso, é muito diferente, é muito mais complicado. Então, para de se meter em tudo, de querer meter o bedelho no casamento dos outros, de resolver o problema dos outros e resolva os seus. Para de querer mudar o marido e mude você. Porque não é fácil nem mudar a nós mesmos, nem corrigir os nossos comportamentos, nem mudar as nossas crenças, os nossos hábitos. Quem dirá o dos outros? Então se concentra em fazer o seu da melhor forma e ser uma inspiração para a mudança do outro. Porque ninguém muda ninguém. A minha mudança gera um desejo de mudança no outro. Porque ele vê e fala, isso aqui é bom. Isso aqui funcionou. Nossa, minha esposa tá muito melhor. Vou aceitar a terapia também. Porque olha a diferença que ela tá. Acho que eu vou pra igreja também. Olha como que ela tá diferente. Nossa, acho que eu vou pra academia também. Olha o quanto ela emagreceu, o quanto ela tá bonita, o quanto ela tá bem, o quanto ela tá disposta. Então a nossa mudança gera inspiração da mudança do outro. Não é nada imposto. Não pode ser enfiado goela abaixo, porque senão não funciona. Não é assim que faz, né? Então, parar de se meter em tudo. Parar de querer dar opinião em tudo. Ah, eu acho que você devia fazer assim. Eu acho que você devia fazer assado. Eu acho que não sei o quê. Se concentra em você, meu bem. Em você, na sua vida, no que você tem condição de alterar. Você tem condição total, influência total de mudar a sua vida, o seu ambiente, os seus hábitos, os seus pensamentos, as suas crenças. A do outro é um reflexo, é uma inspiração, que a partir do seu a gente consegue mudar o outro. Mas não gasta energia nessa ânsia de se meter nos pratos alheios, porque não vai funcionar, né? Então é necessário mudar a si mesmo. A partir disso, gera uma mudança no outro. O caminho é esse, não tenta inverter, porque você vai gastar energia à toa, vai se frustrar, vai se magoar. Aí ele continua dizendo: falta-te espírito de sacrifício e sobra-te espírito de curiosidade e de exibição. Então, hoje em dia, as pessoas, de um modo geral,
têm uma grande dificuldade em fazer o que deve ser feito. Então tudo é muito difícil, eu não consigo, é aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou sempre assim. Né? Uma dificuldade em manter a dieta, uma dificuldade em começar o exercício e fazer, uma dificuldade em começar a ler o livro e concluir o livro, uma dificuldade em iniciar uma tarefa e concluir. Por quê? Porque a gente tem muitos estímulos. Então tem celular, tem iFood, tem tudo muito fácil na palma da mão. Aí tem aplicativos de compra, Shopee, não sei o que, Mercado Livre, Shine, etc, etc, etc. Então a sua atenção ela dispersa muito rápido. Então a gente hoje tem uma dificuldade tremenda em conseguir pegar uma coisa e ficar 30 minutos atento em uma live. Pegar um livro e ler por 30 minutos. Pegar e brincar com o filho sem o celular na mão. A gente tem uma dificuldade tremenda em fazer isso. É onde as pessoas vão ficando extremamente ansiosas, onde todo mundo acha que tem TDAH porque não consegue se concentrar mais. Então eu tenho déficit de atenção porque eu não consigo ter uma concentração. Mas o sistema de dopamina está totalmente turbulento, está totalmente desorganizado. Por quê? Porque são muitos estímulos. Muitos estímulos. O que há 20 anos atrás, isso nem sequer passava na cabeça. As pessoas viviam o tédio, as pessoas viviam o ócio. Hoje não mais. Então tudo, absolutamente tudo, passa a ser um grande sacrifício. Porque nós não temos grandes sofrimentos. A gente quer comer, abre o iFood, daqui 10 minutos o motoboy está entregando. A gente quer ler um livro, a gente pede, no outro dia a Amazon está enviando. A gente quer uma roupa, a gente pede e vem na porta da nossa casa o provador. A gente quer qualquer coisa, não precisa sair de casa. É muito prático, é muito cômodo. Tudo, literalmente tudo, está na palma das mãos. Então a gente não tem que se esforçar grandemente para conquistar aquilo. Não tem que plantar, não tem que colher, não tem que esperar. Muito rápido. Então, nós, como seres humanos dessa geração, fomos ficando extremamente acomodados. E tudo passa a ser difícil. E a gente tem que olhar para isso e falar, epa, não é bem assim. Eu preciso lidar com as minhas emoções negativas. Eu preciso lidar com o tédio. Eu preciso saber lidar com a frustração. Eu preciso saber lidar com a espera. É necessário. Então falta espírito de sacrifício para nós. Por quê? É tudo muito cômodo, é tudo muito fácil hoje em dia, né? E aí, naturalmente, sobra o espírito de curiosidade. Porque com a rede social, a gente consegue futricar na vida de todo mundo. Desde o artista até o vizinho. A gente consegue saber como que foi a viagem, onde que a pessoa tá, o que que a pessoa tá fazendo. Se separou do marido, se voltou com o marido, se teve filho, se foi viajar, se comprou carro novo. A gente consegue saber de tudo, praticamente em tempo real. Então isso já aguçou na gente, potencializou um espírito de curiosidade que naturalmente nós temos. Então as pessoas vão querer ficar nas redes sociais descobrindo da vida das outras ou querendo fazer algo que é difícil, que é um sacrifício. Uma questão meio óbvia, né? Muito fácil de ser respondida. Então, e com as redes sociais também, essa necessidade de se exibir foi crescendo cada dia mais. E está crescendo cada vez mais. Então a gente precisa parar, dar um passinho para trás e olhar. O que eu estou fazendo na minha vida em relação a isso? Porque essa necessidade de exibição, ela no fundo esconde uma necessidade de aceitação. Então eu preciso me exibir com um super carrão para eu ser bem vista, para eu ser bem aceita. Eu preciso estar numa viagem nas Maldivas para as pessoas verem como eu sou bem sucedida. Eu preciso ter vários diplomas pregados na minha parede para eu me exibir que eu sou extremamente competente. Isso, no fundo, reflete uma necessidade de aceitação, um medo de julgamento, uma importância com a opinião das outras pessoas. E com as redes sociais, isso foi crescendo cada vez mais. Por isso que os filtros, eles bombam tanto, porque as pessoas não conseguem mais olhar aqui e ver as imperfeições que elas carregam, que todas nós carregamos.
né? Então, essa necessidade de exibição, ela é muito grande, tanto que quais conteúdos hoje bombam tanto? Mulheres de biquíni, seminuas, rebolando e dançando. Uma exibição absurda. Então a gente precisa olhar para isso e falar, epa, isso aqui não é saudável. Isso aqui não é legal para minha vida, para o meu casamento. Quantas pessoas se afundam em dívidas por uma necessidade de exibição? Então é o marido que compra o carro que não pode pagar e acaba com o financeiro da família. É a esposa que não consegue se controlar e compra absurdamente, acaba com o financeiro da família. É uma necessidade de dar para os filhos o iPhone do ano, uma necessidade dessa exibição, e acaba com tudo. Exatamente, Débora. Boca com enchimento, cílios, silicone, procedimentos, aquela cara esticada e tudo, essa necessidade de exibição, dessa perfeição que não existe. E aí gasta mundos e fundos com tudo isso e não tá nem aí, mas tá fazendo, e tá lá trocando de carro, e tá trocando de celular sem nem ter condição para isso. Com uma necessidade de exibição absurda. E o que muitas pessoas não percebem é que essa necessidade de exibição, e aí é postando foto de biquíni, e não tô nem aí que o marido tá falando que isso incomoda, ou o marido que não para de postar foto sem camisa na academia, e a esposa falando que isso incomoda, uma necessidade de exibição, e isso vai causando muitos problemas dentro do casamento. Por quê? Porque deixa o outro inseguro. Por que o meu marido precisa se exibir tanto? Por que a minha esposa tem uma necessidade tão grande de chamar a atenção de outros homens? Por que isso está acontecendo? Isso gera ciúmes, que gera insegurança, que gera briga, que gera desgastes, sem falar no financeiro. Porque a pessoa, com essa necessidade de exibição, ela gasta muitas vezes o que ela não tem condições de arcar. E aí isso vai gerando brigas, conflitos, discussões. E a imensa maioria dos problemas no casamento começam por questões financeiras. Isso é velado, as pessoas não conseguem perceber isso. Mas se a gente for na raiz do problema, muitos casais se colocam em situações de conflitos pelo financeiro. Porque um gasta demais, o outro é mais controlado. Porque o marido talvez não dê a segurança necessária que a esposa procura. Porque a esposa gasta muito, porque o marido não tem um planejamento financeiro de fazer uma reserva, de ir prosperando, de ir guardando alguma coisa. Começa com essa exibição muito grande e aí vai desregulando o financeiro da família. Então é necessário olhar para tudo isso com muita cautela e falar assim, caramba, realmente, eu estou me exibindo demais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chamar a atenção desse homem que não me dá atenção? Porque eu tô fazendo isso porque todas as minhas amigas que são solteiras fazem? Porque eu quero ser amada? Porque eu quero uma curtidinha lá nas minhas fotos? Porque eu quero receber elogios, eu não recebo em casa? Por que essa necessidade de exibição tão grande na sua vida? É necessário a gente parar e olhar com muita maturidade para isso. Porque isso gera muitos problemas dentro do casamento. Muitos. Absurdamente muitos. E hoje a gente tem muita possibilidade de nos exibir. Né? Então são fotos, são vídeos, são conteúdos, são inúmeras redes sociais. TikTok, Instagram, YouTube e por aí vai. Então a gente tem muita chance desse exibicionismo. E é muito fácil. Qualquer uma dentro de casa pode fazer. Qualquer um, né? Dentro do seu quarto, com o celular na mão, pode fazer isso. Pode cair nesse exibicionismo exagerado. Então é necessário olhar com tudo isso, com muita maturidade, com muita cautela e falar, epa, isso aqui está prejudicando a minha vida. Não tem necessidade de eu ser assim. Tá forçado, tá exagerado. Tá parecendo muito postiço, muito maquiado. Epa, né? E recomeçar. E aí ele continua dizendo:
Cala-te, não sejas um meninão. Caricatura de criança, bisbilhoteiro linguarudo. Com as tuas histórias e mexericos, esfriastes a caridade, fizeste a pior das obras. Então, quantas vezes a gente fala mal do pastor, a gente fala mal do padre, a gente fala mal de alguma pessoa sem nem sequer conhecer a história. Ah, porque a minha vizinha falou que aconteceu isso, isso e isso. Ah, então deve ser verdade. Aí você fala com uma outra pessoa, porque a sua vizinha contou, que alguém contou pra ela, e essa história vai que vai, né? Nossa, olha, o carro novo do padre, ir lá pedindo dízimo e fazendo campanha. Pra quê? E aí isso vai crescendo, e aí você nem percebe que você está esfriando a fé de outra pessoa, que você está esfriando a caridade de outra pessoa. É claro que a gente sempre tem que ter um filtro, um critério, mas não falar do que a gente não sabe. Não só compartilhar uma história que a gente ouviu de outras bocas e aquele telefone sem fio que cada vez vai alterando a história. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita maturidade na história que a gente passa pra frente. Ah, eu não gosto daquele médico. Por quê? Ah, é porque a minha amiga foi lá e falou que ele é grosso. Mas você foi lá? Você foi atendida por ele? Como que foi a sua experiência com ele? Como foi a sua? E não o que te falaram. Ah, eu não gosto de terapia porque a minha amiga fez e falou que não deu resultado nenhum. Com quem que ela fez? Como que ela fez? Ela fez o que o terapeuta orientava ela? Ela continuou, ela concluiu o processo até o final? Ou ela abandonou no meio do caminho? Qual que foi a sua experiência com terapia? Você levou a sério? Você fez? Você começou e teve alta? Você concluiu o processo? Ou você também abandonou no meio e está falando que terapia não funciona? Então a gente tem que olhar com muita seriedade para as histórias que a gente conta. Qual que é a veracidade disso? Estou me baseando em quê para contar essas histórias? Eu estou sendo honesta? Estou sendo fiel ao que realmente aconteceu? Ou eu estou só me deixando levar e contando o que os outros me contaram? Uma percepção de uma outra pessoa. Porque muitas vezes a gente influencia um terceiro, um amigo, uma pessoa, com base no que a gente está falando e nem é tão verdade assim. Então a gente precisa ter muita honestidade em relação a isso. Porque a gente influencia negativamente e positivamente as outras pessoas. Então você pode estar esfriando uma pessoa porque o seu casamento foi ruim, você diz que casar não é bom. Que é uma experiência negativa e você influencia as outras pessoas. Sabe aquelas piadinhas assim? Ai, você vai casar? Não faz isso não. Nossa, pra quê? Ai, olha, casar não vale a pena não. Porque o seu casamento foi ruim, casar não vale a pena? Então aí você está influenciando uma outra pessoa que está disposta a casar, a construir a família dela, porque o seu casamento foi ruim, porque a sua história é ruim. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente está fazendo, influenciando o outro. As obras, as atitudes das outras pessoas, com base nas nossas. Muito cuidado com isso aqui, né? E aí ele vai concluindo e dizendo assim: se por acaso abalastes os muros da perseverança dos outros, a tua perseverança deixa de ser graça de Deus, porque é instrumento traiçoeiro do inimigo. Então o que ele está querendo dizer para nós? O desânimo é contagioso. Uma pessoa desanimada é igual uma laranja podre no meio de um saco. A laranja podre no meio do saco, ela vai apodrecendo as que estão ao redor, e essas outras vão apodrecendo todas as outras, até o saco inteiro estar podre. O desânimo funciona da mesma forma. Uma pessoa desanimada desanima as outras. É claro que tem dias que nós não estaremos bem, e isso acontece com toda criatura. Isso é normal. Tem dias que estamos mais desanimados, estamos mais cansados. É a exceção. Mas o teu desânimo não é para ser contagioso. Sabe aquele tipo de pessoa assim? Nossa, eu admiro tanto quem luta pela restauração do casamento, mas olha, eu já desisti porque o meu marido não muda. O meu não tem jeito. E, ó, para com isso.
Aí ela vem, né, nossa, ela admira tanto, mas ela ela joga aquele ácido, ela desanima todo mundo. Nossa, eu admiro tanto quem faz dieta, mas ai, tão complicado, né? Ai, não sei o quê. Então sempre tá com aquela energia ruim, desanimando os outros. Então a gente tem que olhar e falar assim, meu Deus, será que eu sou essa pessoa? Será que eu tô gerando desânimo ou inspiração nas outras pessoas? Será que a minha vida é uma vida de testemunho ou é uma vida de desânimo? É uma vida de desistência? O que eu estou gerando? E não ser a laranja podre do saco. Porque é muito ruim. E aí ele alerta aqui. Se você abala a perseverança dos outros, a sua perseverança deixa de ser uma graça diante de Deus. Porque você se torna um instrumento traiçoeiro do inimigo. Então, se você passa com o seu desânimo, com a sua falta de perseverança, abalar a perseverança do outro com as suas historinhas, com o seu desânimo, com a sua falta de fé, você deixou de estar sobre a graça de Deus em relação à sua perseverança. Porque você está tirando isso do outro. E o problema é que muitas vezes isso é inconsciente, é involuntário. A pessoa está com uma nuvem negra tão grande ali em cima da cabeça dela, aquela nuvem carregada de tempestades e trovoadas, que ela nem percebe que ela está contaminando tudo ao redor dela. É aquela pessoa que chega no ambiente e o negócio fica até meio pesado, meio tenso. Então assim, será que eu tô sendo essa pessoa? Porque muitas vezes esse tipo de pessoa acha que tá só comentando. Ah, mas eu não estou reclamando, eu tô só comentando. Mas é sempre um comentário negativo. Nunca é um comentário inspirando. Nunca é um comentário elevando, colocando pra cima, motivando. Nunca. É sempre um comentário negativo. Que o marido não muda, que o casamento não tem jeito, que os filhos não obedecem, que o financeiro não vai pra frente, que não tem como prosperar, que é culpa do governo, que não sei o quê. Sempre ela tem uma historinha negativa pra contar e desanimar as outras pessoas. Então assim, conselho, se você é essa pessoa, muda. Muda a frequência, muda a sua chave, não seja assim. Muda e não seja assim. Se você convive com uma pessoa assim, se você pode se afastar dela, se afaste. Se é um amigo, um colega, um vizinho, alguém que dá para se afastar, se afaste. Se é um marido, um filho, uma pessoa que você tem que ter uma convivência ali, incentiva a mudança, inspire a mudança. Seja o ânimo, seja o sol diante dessa pessoa que está com o tempo fechado. Para que você vá iluminando e inspirando essa mudança. Porque ninguém merece viver com uma pessoa desanimada. Uma pessoa que sempre está para baixo, que sempre é pessimista, que sempre vai atraindo o negativo. Que sempre não tem ânimo para as coisas. Não topa nada, tudo é muito difícil. Tudo é muito complicado. Para ela nada dá certo. Então assim, se atenta em relação a isso. Será que eu estou sendo essa pessoa? Deixa eu ver, deixa eu fazer um exame de consciência aqui. Qual a última vez que eu reclamei? Qual a última vez que eu agradeci? Qual a última vez que eu inspirei alguém? Deixa eu pensar. E vai analisando se você está nessa posição. Por que as pessoas se afastam de mim? Por que as pessoas se aproximam de mim? O que eu estou mostrando ser? O que eu estou cativando para mim? Porque nós atraímos exatamente esse tipo de coisa. Então pensa, existem 10 pessoas e um cachorro. Dessas 10, uma pessoa tem medo de cachorro. O cachorro vai em qual pessoa? Na que tem medo. Porque nós atraímos isso. Nós atraímos as coisas. Aquela pessoa animada, que está sempre positiva, parece que a vida dela, tudo funciona, o que ela toca vira ouro e tudo vai facilmente, né? Facilmente. Por quê? Porque ela atrai. Ela tá feliz, ela tá animada, ela resolve o problema. A pessoa pessimista, tudo de ruim acontece. Perde a chave, o pneu fura, batem no carro dela,
tranca a chave dentro do carro. Sempre acontece alguma coisa. Sempre. Por quê? Porque é o que ela atrai, é o que ela emana para o mundo, é o que ela vibra ali para a vida e é o que a vida vai devolver para ela. Então, se atenta a isso. Seja inspiração dessa perseverança, para você não perder a graça de Deus. Porque se o seu desânimo desanima o outro, você se torna um instrumento traiçoeiro do inimigo. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é muito negativo para você e para sua vida. Então, para a gente fechar o dia de hoje, eu quero te propor a experiência falando sobre isso aqui. Falta-te espírito de sacrifício. Então, eu quero te propor hoje que você faça um sacrifício, que você escolha um sacrifício no dia de hoje a ser feito. Vou te dar alguns exemplos, você vai escolher o seu que faz mais sentido para você. Não comer nada de açúcar hoje, não tomar café, tomar banho frio, dormir sem travesseiro, fazer, se você faz 1 hora de exercício, fazer 1h30, ler, começar a tirar aquele livro lá do papel, a meta só do papel e ler. Você vai fazer algum sacrifício hoje, fazer jejum de alguma refeição. Então, eu não vou almoçar hoje, não vou jantar hoje. Vou ficar o dia inteiro sem comer nada de açúcar, vou ficar o dia inteiro sem tomar café. Vou só tomar banho frio hoje. Você vai escolher algum sacrifício para você fazer no dia de hoje. Por quê? Porque te falta espírito de sacrifício. E tudo se torna extremamente difícil para a sua vida. Por quê? Porque você não tem força suficiente, não tem bagagem, não tem repertório. Porque fazer qualquer uma dessas coisas é difícil. Larissa, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar força. Vai ganhar habilidade. Vai ver que você é mais forte do que você imagina. Vai ver que você é mais capaz do que você imagina. Se você dormir uma noite sem travesseiro, por exemplo, você vai dar um valor absurdo no seu travesseiro. Porque é extremamente desconfortável. Ou dormir no chão, por exemplo. Também pode ser um sacrifício. Você vai dar um valor gigantesco para sua cama. Coisa que a gente não dá. A gente não agradece por essas pequenas coisas que a gente tem como triviais ali no nosso dia a dia. Então tira uma delas, para você ver o quão importante é. E aí você vai ser muito mais grato por aquilo que você tem. Você vai ver, nossa, caramba, eu consegui ontem ficar o dia inteiro sem açúcar. Será que eu consigo amanhã também? E você vai se capacitando, vai vendo do que você é capaz. Talvez você nem faça ideia do tamanho da força que você carrega. Então, a minha proposta de experiência para hoje, para esse dia 17 de janeiro, é essa. Hoje foi nossa 9ª live de 300 passos para você construir o melhor ano da sua vida. Mas para isso, você tem que fazer as experiências. Você tem que ir subindo esses degraus, senão é impossível você colher os frutos disso aqui. Os mesmos hábitos levam sempre aos mesmos resultados. Se você quer mudança, faça diferente. Se você quer viver o melhor ano da sua vida, tenha essas experiências, tenha novas experiências. Só assim você vai mudando as suas crenças, só assim você vai mudando a sua mentalidade, só assim você vai mudando os seus resultados, você vai mudando a sua vida. Está nas suas mãos. Cabe a você ou não. Amanhã estarei aqui às 6h30 da manhã para te encontrar com mais um Café com Sabedoria, com mais uma experiência a ser proposta para você, para que a gente construa juntos esse 2024 como o melhor ano das nossas vidas. Faça um excelente dia, que o seu dia seja muito abençoado, muito produtivo, que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 6h30 da manhã. Tchau!